Minha esposa jamais acreditaria numa velha maluca como você. Essas foram as últimas palavras arrogantes que meu genro disse quando o peguei no flagra com outra mulher. Mas ele mexeu com a mulher errada. Eu sou Helena, tenho 62 anos, e esta é a história de como destruí o meu genro mentiroso com um simples giro de fechadura. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Moreira, tenho 62 anos, e naquela terça-feira de março eu acordei pensando que seria apenas mais um dia comum. Preparei meu café da manhã, reguei as plantas da varanda e decidi que passaria na casa da minha filha Amanda para deixar aquele bolo de cenoura que ela tanto adora. Não fazia ideia de que, em poucas horas, minha vida viraria de cabeça para baixo e eu me tornaria a protagonista de uma situação que parecia saída de um filme ruim. Amanda é minha única filha. Criei ela sozinha depois que meu marido morreu num acidente de moto quando ela tinha apenas 7 anos. Foi duro, muito duro. Trabalhei em 2 empregos durante anos para dar a ela uma vida digna, para pagar escola particular, para garantir que ela tivesse oportunidades que eu nunca tive. E valeu cada segundo de cansaço, cada noite mal dormida, porque minha filha se formou em direito, conseguiu um emprego excelente e se tornou uma mulher independente e bem-sucedida. Há 3 anos, Amanda conheceu o Fábio. Ele era engenheiro civil, trabalhava numa empresa grande, tinha um sorriso fácil e aquele jeito de falar que convence qualquer um. Logo nos primeiros meses de namoro, ele já frequentava nossa casa como se fosse da família. Ajudava a carregar as compras do mercado, consertava torneiras que vazavam, perguntava da minha saúde. Eu queria gostar dele, de verdade queria. Mas havia algo no fundo dos meus olhos que me incomodava, uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Eles se casaram há 1 ano e meio. Foi uma cerimônia linda num sítio nos arredores da cidade. Amanda estava radiante com seu vestido branco, e eu chorei como qualquer mãe chora ao ver a filha subindo ao altar. Mas mesmo naquele dia, enquanto via Fábio fazer seus votos de amor eterno, aquela sensação estranha estava lá, sussurrando no meu ouvido que algo não estava certo. Eu tentei ignorá-la. Afinal, que tipo de mãe estraga a felicidade da própria filha por causa de um pressentimento tolo? Nos meses seguintes, visitei o apartamento deles algumas vezes. Era um lugar bonito, bem decorado, com vista para o parque. Amanda parecia feliz, ou pelo menos era o que ela demonstrava. Mas eu notava pequenas coisas. A forma como Fábio mexia no celular o tempo todo, mesmo durante o jantar. A maneira como ele desviava o olhar quando Amanda perguntava sobre o dia dele no trabalho. Aquele jeito distante, como se sua mente estivesse sempre em outro lugar. Certa vez, comentei isso com Amanda enquanto lavávamos a louça. Ela riu e disse que eu estava vendo coisas onde não havia nada, que Fábio era apenas do tipo reservado, que nem todos os homens eram expansivos. Eu quis acreditar nela, quis mesmo. Mas uma mãe conhece sua filha, sabe quando ela está genuinamente feliz e quando está apenas fingindo que está tudo bem. Naquela terça-feira de março, peguei minha bolsa, o bolo de cenoura bem embrulhado e a chave do apartamento de Amanda que ela me dera meses atrás. Mãe, pode precisar entrar alguma vez quando eu não estiver, ela dissera. Aquela chave pendurada no meu chaveiro nunca me pareceu importante até aquele dia, quando se tornou a ferramenta que mudaria tudo. Cheguei ao prédio por volta das 10 da manhã. O porteiro me cumprimentou com simpatia. Já me conhecia das outras visitas. Subi pelo elevador até o 12º andar, pensando em como Amanda ficaria feliz com o bolo. Ela sempre dizia que ninguém fazia bolo de cenoura como eu, que era o sabor da infância dela. Quando cheguei à porta do apartamento, notei que estava tudo silencioso. Pensei que talvez Amanda estivesse trabalhando em casa, concentrada no computador. Não quis tocar a campainha para não interromper. Afinal, eu tinha a chave. Girei a fechadura devagar e empurrei a porta. A sala estava vazia, limpa, organizada. A luz do sol entrava pelas cortinas abertas, criando um ambiente tranquilo e pacífico.
Coloquei o bolo sobre a bancada da cozinha e fiquei parada, ouvindo. Havia algo no ar, uma espécie de tensão silenciosa que não consegui identificar. E então ouvi. Um som abafado vindo do corredor. Uma risada baixa, feminina. Meu coração acelerou sem motivo aparente. Caminhei lentamente pelo corredor, meus passos suaves no piso de madeira. A risada veio novamente, agora acompanhada de uma voz masculina. A voz de Fábio. Mas Amanda estava trabalhando. Ela me dissera ontem à noite que teria reuniões o dia inteiro. Então quem estava ali? Minha mão tremeu quando me aproximei do banheiro. A porta estava fechada, mas as vozes vinham de dentro. 2 vozes. Fábio e uma mulher. Uma mulher que definitivamente não era minha filha. Respirei fundo e bati na porta. 3 batidas firmes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um silêncio culpado, pesado, do tipo que grita mais alto que qualquer confissão. Ouvi movimentos rápidos, sussurros urgentes, o farfalhar de roupas sendo ajeitadas às pressas. Quem é? A voz de Fábio soou tensa, nervosa, completamente diferente daquele tom seguro que ele sempre usava. Sou eu, Helena, respondi, e minha voz saiu muito mais firme do que eu esperava. Mais silêncio, mais sussurros. E então a porta se abriu lentamente, revelando Fábio com a camisa desabotoada, o cabelo despenteado, o rosto vermelho. E atrás dele, tentando se esconder inutilmente, estava Bruna. Bruna, a prima de Amanda. A mesma Bruna que estivera no casamento deles, que abraçara Amanda com lágrimas nos olhos, dizendo como estava feliz pela felicidade da prima, que vinha jantar aqui todo mês trazendo sobremesas e sorrisos falsos. Fiquei parada ali, olhando para os dois, e todas as peças se encaixaram na minha cabeça. As visitas frequentes de Bruna, o jeito como Fábio sempre encontrava desculpas para ficar perto dela durante os jantares em família. Aquele sorriso cúmplice entre eles que eu atribuía à amizade familiar. Tudo fazia sentido agora, um sentido horrível e doloroso. Helena, eu posso explicar. Fábio começou, dando um passo em minha direção. Eu ergui a mão, mandando-o parar. Meus olhos foram de Fábio para Bruna, que agora estava visível atrás dele, com o vestido amarrotado e os olhos baixos, incapaz de me encarar. Explique o que exatamente? Perguntei, mantendo minha voz calma, embora por dentro eu estivesse fervendo de raiva. Fábio passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ele fazia quando estava nervoso. Olha, eu sei que isso parece ruim. Parece? Interrompi. Ele respirou fundo e então fez algo que jamais esquecerei. Ele sorriu. Um sorriso arrogante, cínico, como se de repente tivesse percebido que estava falando com alguém insignificante. Aproximou-se de mim, olhou-me diretamente nos olhos e disse com aquele tom condescendente que uso com crianças birrentas: minha esposa jamais acreditaria numa velha maluca como você. Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara. Não pela dor que causaram, mas pela revelação que trouxeram. Naquele momento, vi quem Fábio realmente era. Não o genro educado que consertava torneiras. Não o marido atencioso que Amanda achava que tinha. Mas um homem arrogante, manipulador, que pensava que podia fazer o que quisesse e sair impune. Um homem que me via como invisível, insignificante, uma velha tola que ninguém levaria a sério. Bruna continuava atrás dele, calada como uma estátua. Ela não disse uma palavra em sua defesa. Covardes nunca falam quando são pegos. Apenas ficam ali, esperando que alguém mais forte resolva a situação por eles. Olhei para Fábio, para aquele sorriso debochado no rosto dele, e algo dentro de mim mudou. Não era raiva, não era desespero. Era determinação, uma clareza absoluta sobre o que eu precisava fazer. Dei um passo para trás, saindo do batente da porta, e disse com a voz mais calma que já usei na vida: Você tem razão, Fábio. Amanda talvez não acreditasse em mim. Ele relaxou os ombros, achando que havia vencido. Pobre idiota. Mas ela vai acreditar nos próprios olhos, completei.
Antes que qualquer um dos dois pudesse reagir, dei um passo para trás e bati a porta do banheiro com força. O clique da fechadura foi o som mais satisfatório que já ouvi. Girei a chave, tranquei aquela porta e os deixei lá dentro. Imediatamente começaram as batidas. Fábio socava a porta, gritando meu nome. Bruna chorava, implorando para que eu abrisse, mas eu não estava mais ouvindo. Caminhei calmamente até a sala, sentei-me no sofá, peguei meu celular e fiz 2 ligações. A primeira foi para Amanda. Ela atendeu no 3º toque. Oi, mãe. Tudo bem? Você já deixou o bolo lá em casa? Sua voz estava alegre e despreocupada. Meu coração se apertou ao pensar no que estava prestes a destruir. Amanda, querida, preciso que você venha para casa agora. É urgente. O tom da minha voz a alertou imediatamente. O que aconteceu, mãe? Você está bem? Estou bem, mas preciso que você venha agora. Confie em mim. Houve uma pausa. Estou saindo de uma reunião agora. Chego em 20 minutos. Venha o mais rápido que puder, disse, e desliguei. A segunda ligação foi para Rafael, marido de Bruna. Rafael era um cara decente. Trabalho como professor de história, sempre educado, sempre gentil. Ele e Bruna estavam casados havia 5 anos, mas não tinham filhos. Sempre achei que ele merecia mais do que aquela mulher falsa. Alô? Rafael, aqui é Helena, sogra da Amanda. Oi, Helena. Que surpresa. Como vai? Preciso que você venha ao apartamento da Amanda. Agora. Aconteceu alguma coisa? Sim. Algo que você precisa ver com os próprios olhos. Pode vir? Ele deve ter percebido a seriedade na minha voz porque não fez mais perguntas. Estou saindo do colégio agora. Chego em 15 minutos. Desliguei e fiquei sentada ali, ouvindo os gritos desesperados vindos do banheiro. Fábio batia na porta com força, ameaçando, implorando, alternando entre raiva e falso arrependimento. Bruna só chorava, aquele choro dramático de quem foi pega e não sabe como se salvar. Olhei ao redor do apartamento. As fotos de casamento penduradas na parede. Amanda e Fábio sorrindo, abraçados, como se o amor fosse eterno. A manta que eu mesma dei de presente, jogada no sofá. Os livros de direito de Amanda empilhados na estante. Tudo ali contava da história de uma vida construída com esperança. Uma vida que estava prestes a desmoronar. Mas era melhor desmoronar agora do que continuar sendo uma mentira. Melhor Amanda descobrir a verdade com 29 anos do que viver enganada por mais uma década, ou 2, ou 3. Melhor ela sofrer hoje e se recuperar amanhã do que desperdiçar sua juventude com um homem que não a merecia. Os minutos se arrastaram. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu ficava olhando para o relógio na parede, vendo os ponteiros se moverem devagar. Do banheiro, os gritos continuavam. Fábio agora tentava uma abordagem diferente. Helena, por favor, vamos conversar como adultos. Você não precisa fazer isso. Eu não respondi. Apenas fiquei sentada ali, com as mãos cruzadas no colo, esperando. A campainha tocou primeiro. Era Rafael. Abri a porta e ele entrou confuso, olhando ao redor. Era um homem magro, de óculos, com aquele jeito calmo de quem passa o dia ensinando adolescentes sobre revoluções e guerras antigas. Helena, o que está acontecendo? Apontei para o corredor. Sua esposa está no banheiro, com o Fábio. Ele me olhou sem entender. Bruna está aqui, mas ela disse que ia... Mentiu, completei. Assim como mentiu muitas outras vezes, imagino. A compreensão atravessou seu rosto como uma onda. Não era surpresa, percebi. Era confirmação. Como se ele já soubesse no fundo, mas nunca tivesse tido coragem de confrontar. Há quanto tempo? Ele perguntou, e sua voz estava carregada de cansaço. Não sei, mas hoje eu os encontrei juntos. Rafael caminhou até o corredor. As batidas na porta do banheiro haviam diminuído, mas ainda era possível ouvir vozes sussurrando lá dentro. Quando Bruna ouviu os passos de Rafael, ela começou a gritar. Rafael, Rafael, é você? Pelo amor de Deus, nos tire daqui. Ele parou em frente à porta, colocou a mão sobre a madeira e ficou ali, parado,
em silêncio. Não sei o que estava passando pela cabeça dele naquele momento. Talvez todas as vezes que Bruna chegara tarde em casa, todas as desculpas esfarrapadas, todos os momentos em que ele fingira acreditar porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. A campainha tocou novamente. Amanda. Meu coração disparou. Fui até a porta e abri. Minha filha estava ali, ainda com a roupa do trabalho, o rosto preocupado. Mãe, o que aconteceu? Você está bem? Peguei a mão dela. Estava gelada. Entre, querida. Amanda entrou e imediatamente viu Rafael parado no corredor. Franziu a testa confusa. Rafael? O que você está fazendo aqui? Cadê o Fábio? Fechei a porta atrás dela. Amanda, preciso te mostrar uma coisa. Mãe, você está me assustando. O que está acontecendo? Caminhei com ela até o corredor. Rafael se afastou da porta do banheiro, dando espaço. Amanda olhou para a porta fechada, ainda sem entender. O que tem no banheiro, mãe? A verdade, respondi. A verdade que eu deveria ter te contado antes, mas não tinha provas. A verdade que você merece ver com os próprios olhos. Tirei a chave do bolso. Minha mão não tremia. Estava firme, decidida. Amanda me olhou, e naquele olhar vi medo, confusão, uma parte dela já sabendo, mas não querendo aceitar. Mãe, não! Você precisa ver, filha. Coloquei a chave na fechadura e girei. A porta se abriu devagar e revelou a cena que destruiria o casamento da minha filha. Fábio estava parado ali, com a camisa ainda desalinhada, o rosto vermelho de tanto gritar. E Bruna estava sentada na borda da banheira, o vestido amarrotado, o rosto manchado de rímel. Quando viram Amanda na porta, ambos congelaram. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já senti na vida. Amanda ficou parada, olhando de Fábio para Bruna e depois para mim, como se precisasse de confirmação de que aquilo era real, de que não estava tendo um pesadelo. Amanda, Fábio começou, dando um passo em direção a ela. Não, minha filha disse, erguendo a mão. Sua voz estava trêmula, mas havia uma força nela que eu não esperava. Não chegue perto de mim. Amor, eu posso explicar. Explicar o quê? Amanda gritou, e foi a primeira vez que a ouvi gritar assim. Explicar por que você está trancado no banheiro com a minha prima? Explicar por que suas roupas estão assim? Explicar por que minha mãe teve que trancar vocês aqui dentro? Fábio abriu e fechou a boca, procurando palavras que não existiam. Ao lado dele, Bruna começou a chorar novamente, aquele choro falso de quem busca piedade. Amanda, por favor, me desculpe, Bruna soluçou. Eu não queria que você descobrisse assim. Você não queria que eu descobrisse? Amanda a interrompeu. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam de raiva. Você não queria que eu descobrisse ou você não queria que isso acontecesse? Porque são duas coisas muito diferentes, Bruna. Bruna baixou a cabeça, sem resposta. Amanda então se virou para Fábio. Há quanto tempo? Amor, isso não importa. Há quanto tempo? Ela gritou. Fábio engoliu em seco. Uns 8 meses. 8 meses. Minha filha cambaleou como se tivesse levado um soco. 8 meses de mentiras. 8 meses em que ela acordava ao lado dele, preparava café da manhã, fazia planos para o futuro, enquanto ele mantinha esse relacionamento paralelo com a própria prima dela. Rafael, que estava ao meu lado, fechou os olhos. Ele também estava processando aquela informação. 8 meses era tempo suficiente para construir toda uma vida secreta. Vocês faziam isso aqui? Amanda perguntou, olhando ao redor do banheiro. Na minha casa? Na cama que eu divido com você? Fábio não respondeu, e o silêncio dele foi resposta suficiente. Amanda deu um passo para trás, tropeçou e eu a segurei. Ela estava tremendo toda, seu corpo balançando como se fosse desmaiar. Segurei-a firme, dando-lhe o apoio físico que ela precisava naquele momento. Eu confiei em você, Amanda disse, e sua voz agora estava fraca, quebrada. Eu confiei em vocês dois. Bruna, você é minha prima. Você cresceu comigo. Você estava no meu casamento.
Você... Eu sinto muito, Bruna repetiu, mas as palavras soavam ocas. Sentir muito não muda nada, Rafael falou pela primeira vez. Sua voz estava calma, mas carregada de uma tristeza profunda. Ele olhou para Bruna. 8 meses, Bruna? 8 meses você me olhava nos olhos todo dia e mentia? Bruna não conseguiu encará-lo. Rafael, eu... Não quero ouvir. Ele a cortou. Não agora. Talvez nunca. Ele tirou o celular do bolso e começou a tirar fotos. Do banheiro, de Bruna, de Fábio, de tudo. Fábio tentou protestar. O que você está fazendo? Documentando, Rafael respondeu, sem emoção na voz. Meu advogado vai precisar dessas fotos quando eu entrar com o pedido de divórcio. Bruna empalideceu ainda mais. Divórcio? Rafael, não. Você escolheu isso, Bruna. Viveu com essa escolha por 8 meses. Agora vai viver com as consequências. Amanda soltou-se de mim e caminhou até Fábio. Ficou bem na frente dele, olhando nos olhos dele, e eu vi minha filha pequena transformar-se numa mulher que eu não conhecia. Uma mulher ferida, mas não quebrada. Uma mulher traída, mas não destruída. Sabe o que é engraçado, Fábio? Ela disse, com uma calma assustadora. É que eu suspeitei, várias vezes eu suspeitei. Via a forma como você olhava para ela durante os jantares. Notava quando você desaparecia para atender ligações importantes, sempre que ela estava por perto. Percebia que você passava mais tempo mexendo no celular do que conversando comigo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E sabe o que eu fazia? Eu me convencia de que estava sendo paranoica, que estava inventando problemas, que estava sendo aquela esposa ciumenta e controladora que ninguém quer ser. Eu me culpava por desconfiar de você. Fábio tentou tocar o braço dela, mas Amanda se afastou. Não me toque, nunca mais me toque. Amanda, eu amo você. Não, ela o interrompeu. Você não me ama. Se me amasse, não teria feito isso. Não por 8 meses, não na minha própria casa, não com a minha própria prima. Ela se virou para Bruna. E você? Você sentava na minha mesa, comia a comida que eu preparava, abraçava como se fosse minha amiga e depois vinha aqui e dormia com meu marido. Bruna soluçou mais alto. Amanda, eu nunca quis te machucar. Mas machucou, Amanda disse, e vai ter que viver com isso. Minha filha então se virou para mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia gratidão neles. Obrigada, mãe, por não ter ficado quieta, por ter tido coragem de me mostrar isso. Segurei as mãos dela. Você é minha filha. Sempre vou te proteger. Amanda assentiu e então olhou para Fábio novamente. Eu quero você fora de casa. Agora. Amanda, podemos conversar sobre isso. Agora, ela repetiu, e sua voz não deixava espaço para argumentos. Fábio percebeu que havia perdido. Vi isso no momento em que seus ombros caíram, quando a arrogância do início desapareceu completamente. Ele saiu do banheiro, passou por todos nós e foi até o quarto. Ouvimos o som de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas numa mala. Rafael pegou Bruna pelo braço. Você também vai comigo. Agora. Rafael, podemos conversar. Não há nada para conversar. Você fez sua escolha quando decidiu trair nosso casamento. Agora vai ter que lidar com as consequências. Fábio saiu do quarto com uma mala e uma mochila. Passou por Amanda sem olhar para ela. Parou na porta como se fosse dizer algo, mas Amanda ergueu a mão. Se você tem um pingo de decência, vá embora sem dizer mais nada. Ele baixou a cabeça e saiu. Rafael levou Bruna, que ainda chorava, implorando. A porta se fechou e finalmente ficamos sozinhas. Mãe e filha. Como tinha sido por tantos anos antes de Fábio aparecer. Amanda desabou no sofá. Não chorou imediatamente. Apenas ficou ali, sentada, olhando para o nada, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Sentei ao lado dela e a puxei para um abraço. Foi só então que ela começou a chorar. Um choro profundo, dolorido, que vinha lá de dentro. Fiquei com Amanda naquela noite. Não podia deixá-la sozinha. Não depois do que tinha acontecido.
Preparei chá de camomila, o mesmo que eu fazia quando ela era criança e tinha pesadelos. Sentamo-nos no sofá e ela bebeu em silêncio, encarando a xícara como se procurasse respostas no fundo dela. Mãe, ela finalmente disse, você sabia há muito tempo? Suspirei. Eu tinha suspeitas, aquela sensação estranha que não conseguia explicar, mas nunca tive certeza até hoje. Por que você nunca disse nada? Porque não tinha provas. E porque tinha medo de que, se eu dissesse algo baseado apenas em intuição, você me afastasse. Tinha medo de ser aquela sogra intrometida que destrói o casamento da filha. Amanda colocou a xícara sobre a mesa. Eu teria te ouvido, mãe. Talvez não no começo, mas eventualmente teria escutado, porque no fundo eu também sabia. Só não queria admitir. É mais fácil viver uma mentira confortável do que enfrentar uma verdade dolorosa, eu disse. 8 meses, ela murmurou. 8 meses eles me enganaram. 8 meses eu acordava ao lado dele, fazia planos, falava sobre ter filhos. Sua voz falhou. Mãe, nós estávamos tentando engravidar. Eu parei de tomar anticoncepcional há 3 meses. Estava animada, achando que logo teríamos um bebê. Meu coração se partiu. Oh, querida. E agora agradeço a Deus por não ter engravidado. Imagina se eu tivesse um filho com esse homem. Imagina ficar ligada a ele para sempre? Ela tinha razão. Era uma bênção disfarçada, embora não parecesse naquele momento. O que você vai fazer agora? Perguntei. Amanda ficou em silêncio por um momento. Vou ligar para meu advogado amanhã. Vou entrar com o pedido de divórcio. Vou processar ele por tudo. Esta casa é minha. Eu dei a entrada com minha herança da avó. Ele não vai ficar com nada. E Bruna? Nunca mais quero ver aquela mulher na minha frente. Ela está morta para mim, assim como o Fábio. Passamos a noite conversando. Amanda me contou coisas que eu não sabia. Contou sobre todas as vezes que suspeitou e se calou. Todas as vezes que encontrou mensagens estranhas no celular dele e aceitou as explicações esfarrapadas. Todas as noites em que ele chegou tarde com desculpas prontas. Eu era tão ingênua, ela disse, tão cega. Você não era ingênua, você confiava, e não há nada de errado em confiar na pessoa que você ama. O erro foi dele, não seu. Mas como vou confiar em alguém novamente? Como vou ter certeza de que não estou sendo enganada de novo? Não sei se você vai ter certeza, mas sei que nem todos os homens são como Fábio. E sei que você vai se curar disso, mesmo que não pareça agora. Amanda encostou a cabeça no meu ombro. O que ele disse para você? Antes de você trancá-lo no banheiro? Hesitei, mas decidi contar a verdade. Ele disse que você jamais acreditaria numa velha maluca como eu. Amanda se afastou para me olhar. Ele disse isso, assenti. Aquele filho da puta, ela sussurrou. Como ele se atreve? Você é minha mãe. Você me criou sozinha. Você sacrificou tudo por mim. E ele achou que eu escolheria acreditar nele ao invés de você? Ele me subestimou, eu disse. Homens como ele sempre subestimam mulheres mais velhas. Acham que somos invisíveis, irrelevantes. Mas ele aprendeu hoje que mexeu com a pessoa errada. Amanda sorriu pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Você trancou ele no banheiro. Meu Deus, mãe, você realmente fez isso. Fiz, e faria de novo sem hesitar. Ela me abraçou forte. Obrigada por me proteger. Sempre. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rapidamente. Amanda contratou um advogado excelente. Com as fotos que Rafael tirou e o testemunho meu e dele, o caso estava fechado. Fábio tentou contestar o divórcio, tentou ficar com metade da casa, mas não tinha base legal nenhuma. A casa estava no nome de Amanda, comprada com dinheiro dela antes do casamento. Rafael também entrou com pedido de divórcio. Bruna tentou falar com ele várias vezes, mas ele não atendia. Ouvi dizer que ela estava morando com a mãe, que tinha perdido o emprego porque não conseguia se concentrar. Não senti pena, senti justiça. Fábio tentou ligar para Amanda inúmeras vezes. Ela bloqueou o número dele.
Ele mandou flores, ela jogou no lixo. Ele tentou aparecer no trabalho dela. A segurança o expulsou. Ele simplesmente não aceitava que havia perdido. Cerca de 1 mês depois, Amanda me ligou. Sua voz estava estranha. Mãe, você pode vir aqui? O que aconteceu? Fábio apareceu. Está na porta. Não quer ir embora. Está dizendo que precisa falar comigo. Chamou a polícia? Ainda não, mas estou pensando nisso. Estou indo. Peguei minha bolsa e fui direto para o apartamento dela. Quando cheguei, Fábio estava na porta, parecendo desesperado. Tinha emagrecido, estava com barba por fazer, olheiras profundas. Quando me viu, seu rosto se fechou. Você, ele disse com raiva na voz. Isso tudo é culpa sua. Se você não tivesse aparecido naquele dia. O quê? Eu o interrompi. Você ainda estaria traindo minha filha impunemente? É isso que você ia dizer? Você destruiu meu casamento. Dei uma risada sem humor. Eu destruí? Fábio, você destruiu seu próprio casamento quando decidiu dormir com a prima da sua esposa. Você destruiu quando mentiu por 8 meses. Você destruiu quando me olhou nos olhos e disse que Amanda jamais acreditaria numa velha maluca. Mas sabe o que foi seu maior erro? Ele me encarou, ainda com raiva. Foi subestimar essa velha maluca. Foi achar que eu ficaria quieta enquanto você machucava minha filha. Foi achar que uma chave na minha mão não era uma arma. Amanda abriu a porta naquele momento. Olhou para Fábio com uma expressão fria que eu nunca tinha visto no rosto dela. Vá embora, Fábio. Amanda, por favor, só me dá uma chance de explicar. Explicar o quê? Que você transou com minha prima por 8 meses na minha casa? Que você mentiu na minha cara todos os dias? Que você planejava ter um filho comigo enquanto mantinha um relacionamento paralelo? Qual parte você quer explicar? Eu cometi um erro. Um erro é esquecer de comprar leite no mercado. O que você fez foi uma escolha que você fez repetidamente durante 8 meses. Eu te amo, Amanda. Não, você não me ama. Se me amasse, não teria feito o que fez. Agora vá embora antes que eu chame a polícia. Fábio olhou para ela, para mim, e finalmente entendeu que havia perdido de verdade. Virou-se e foi embora. Observamos ele entrar no carro e partir. Você está bem? Perguntei. Amanda respirou fundo. Estou. Pela primeira vez em semanas, estou realmente bem. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico. 3 meses em que a vida de Amanda mudou completamente, mas de uma forma que nenhum de nós esperava. O divórcio foi finalizado rapidamente. Fábio não teve escolha senão assinar os papéis. Ele ficou sem nada, exatamente como merecia. A casa ficou com Amanda, assim como a maior parte dos bens. Bruna e Rafael também se divorciaram. Ouvi através de conhecidos em comum que Bruna tentou ficar com Fábio depois de tudo, mas ele a rejeitou. Aparentemente, quando ela não era mais um segredo proibido, perdeu o interesse. Ela acabou se mudando para outra cidade para recomeçar longe dos olhares julgadores de todos que conheciam a história. Amanda, por sua vez, floresceu. É a única palavra que consigo usar para descrever a transformação dela. Nos primeiros dias após a descoberta, ela estava destruída, é verdade. Chorava muito, questionava tudo, se culpava. Mas aos poucos, algo mudou. Ela começou a terapia, começou a se reconectar com amigas que tinha afastado durante o casamento, começou a fazer coisas que gostava, mas que tinha abandonado porque Fábio não aprovava. Ela voltou a fazer aulas de dança, algo que amava antes de conhecer Fábio. Começou a viajar sozinha, pequenas viagens de fim de semana para cidades próximas. Redecorreu o apartamento inteiro, apagando qualquer traço de Fábio daquele espaço. E o mais importante, ela aprendeu a estar bem consigo mesma. Um sábado à tarde, estava eu em casa quando Amanda apareceu. Trazia um bolo de cenoura nas mãos. Ela tinha aprendido minha receita e agora fazia igual. Oi, mãe, ela disse me dando um beijo na bochecha. Oi, querida, que surpresa boa. Sentamo-nos na varanda, comendo bolo e tomando café. O sol estava agradável.
Uma brisa suave movia as cortinas. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, Amanda disse. Meu coração acelerou. O que foi? Eu encontrei Fábio ontem. Fiquei tensa imediatamente. Ele te procurou? Não, foi coincidência. Eu estava no supermercado e ele estava lá, com uma mulher. Uma mulher? É, ela parecia ter uns 20 e poucos anos. Ele estava todo sorridente, como costumava ficar comigo no começo. E como você se sentiu vendo isso? Amanda pensou por um momento. Sabe o que eu senti, mãe? Alívio. Alívio? Sim. Alívio por não ser mais eu. Alívio por aquela não ser mais minha vida. Alívio por ter descoberto quem ele era antes de ter um filho com ele, antes de desperdiçar mais anos da minha vida. Ela tomou um gole de café. Eu olhei para aquela garota e pensei, coitada, ela não sabe com quem está se envolvendo. Mas então percebi que não é minha responsabilidade avisá-la. Cada um tem que aprender suas próprias lições. Você está realmente bem, não está? Perguntei, observando minha filha. Estou, mãe. Eu realmente estou. No começo, achei que nunca superaria. Achei que a dor seria eterna, que nunca mais confiaria em ninguém, que ficaria sozinha para sempre. Ela fez uma pausa. Mas a terapia me ajudou a entender que o problema nunca foi comigo. Não fui eu que não fui suficiente. Não fui eu que falhei. Foi ele. Ele que escolheu trair. Ele que escolheu mentir. E isso não diz nada sobre o meu valor, diz tudo sobre o caráter dele. Segurei a mão dela. Estou tão orgulhosa de você. Eu não estaria aqui sem você, mãe. Se você não tivesse aparecido naquele dia, se não tivesse tido coragem de trancar aquela porta e fazer aquelas ligações, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Você teria descoberto eventualmente. Talvez, mas talvez só daqui a 5 anos, ou 10, talvez depois de ter filhos com ele, você me salvou de desperdiçar ainda mais tempo da minha vida. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando o sol e a brisa. Sabe o que é engraçado? Amanda disse. Aquela frase que ele falou para você. Sobre você ser uma velha maluca. O que tem? Ele estava certo em uma coisa. Eu provavelmente não teria acreditado em você se você simplesmente tivesse me contado. Eu teria procurado desculpas, teria dado o benefício da dúvida a ele. Mas você não me contou. Você me mostrou. E não havia como negar o que eu vi com meus próprios olhos. Foi por isso que tranquei a porta. Não foi vingança, não foi raiva, foi estratégia. Eu sabia que precisava de testemunhas, precisava que você visse, que Rafael visse, porque palavras podem ser negadas, mas olhos não mentem. Você é mais esperta do que qualquer um imaginava. Amanda sorriu. Não sou esperta, sou mãe. E uma mãe faz o que for necessário para proteger sua filha. Naquele momento, o telefone de Amanda tocou. Ela olhou a tela e sorriu. É o Rafael. Rafael? Repeti surpresa. É. A gente tem se falado bastante. Ele também está fazendo terapia. A gente se encontra às vezes para conversar, sabe? 2 pessoas que passaram pela mesma coisa, que entendem o que a outra está sentindo. Vocês estão juntos? Não, ela riu. Pelo menos não ainda. A gente está devagar, conhecendo um ao outro de verdade, sem pressa, sem pressão. Só 2 pessoas que talvez possam ter algo bonito no futuro, mas que sabem que precisam se curar primeiro. Ela atendeu o telefone. Oi, Rafael. Sim, estou na casa da minha mãe. Quer vir? Tem bolo de cenoura? Ótimo, te espero. Desligou e me olhou. Ele está vindo para cá. Tudo bem? Claro que está tudo bem. Mas, Amanda, vocês 2 estão bem mesmo? Não estão se precipitando? Mãe, relaxa, a gente está só conversando. Rafael é um cara legal. Ele sempre foi. E agora, sem Bruna manipulando ele, sem Fábio manipulando eu, a gente pode realmente conhecer um ao outro. Só tome cuidado. Você acabou de sair de um relacionamento traumático. Eu sei. E é por isso que estamos indo devagar. Mas, mãe, Rafael é diferente. Ele é gentil, honesto. Ele não esconde quem é.
E depois de Fábio, isso é refrescante. Rafael chegou meia hora depois. Era realmente um bom homem. Percebi isso vendo a forma como ele tratava Amanda. Respeitoso, atencioso, mas sem ser sufocante. Eles conversavam como amigos, riam juntos, e havia uma leveza entre eles que nunca existira entre Amanda e Fábio. Fiquei observando os dois na varanda, conversando sobre livros que estavam lendo, lugares que queriam visitar. E pensei em como a vida tem uma forma estranha de equilibrar as coisas. Fábio e Bruna destruíram 2 casamentos, machucaram 2 pessoas profundamente. Mas no processo, libertaram Amanda e Rafael para encontrarem algo melhor, algo mais verdadeiro. 6 meses depois do incidente do banheiro, recebi um convite. Era para o noivado de Amanda e Rafael. Fiquei olhando para o convite por um longo tempo, sentindo uma mistura de emoções. Felicidade por ver minha filha feliz novamente. Orgulho por ver como ela tinha se reerguido. E uma satisfação silenciosa ao saber que tudo tinha dado certo no final. A festa de noivado foi numa chácara linda nos arredores da cidade. Era algo pequeno, íntimo, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Amanda estava radiante com um vestido azul claro, sorrindo de um jeito que eu não via há anos. Rafael estava ao lado dela, segurando sua mão, olhando para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Durante a festa, Amanda me chamou para um canto mais reservado. Mãe, eu preciso te agradecer, de verdade, do fundo do coração. Pelo quê, querida? Por ter tido coragem naquele dia, por não ter ficado calada quando viu algo errado, por ter me protegido mesmo sabendo que eu ia sofrer. Eu sempre vou te proteger, eu disse, abraçando-a. Eu sei. E é por isso que eu quero te pedir uma coisa. O que você quiser. Quando Rafael e eu casarmos, eu quero que você seja minha madrinha. Não apenas simbolicamente, mas de verdade. Porque você sempre foi mais do que só minha mãe. Você foi minha melhor amiga, minha confidente, minha protetora. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Seria uma honra. Abraçamos por um longo tempo, e eu pensei em toda a jornada que tínhamos percorrido juntas. Desde o dia em que ela nasceu, passando pela morte do pai, pelos anos difíceis de criá-la sozinha, pelo casamento desastroso com Fábio e agora este novo começo com Rafael. Mais tarde, durante o jantar, fui ao banheiro. Quando saí, encontrei alguém que eu não esperava ver. Bruna estava parada no corredor, olhando pela janela. Ela parecia diferente. Mais magra, com o cabelo mais curto, sem aquela confiança arrogante que sempre teve. Quando me viu, empalideceu. Helena. Bruna, eu disse, mantendo minha voz neutra. Eu não sabia que você estaria aqui. É o noivado da minha filha. Onde mais eu estaria? Ela baixou os olhos. Eu sei. Desculpa. Eu vim devolver algo que era de Amanda. Estava com minha mãe e eu achei que ela ia querer de volta. Ela me entregou uma pequena caixa. Dentro estava uma pulseira de prata que tinha pertencido à avó de Amanda. Obrigada, eu disse pegando a caixa. Houve um silêncio constrangedor. Bruna mexeu os pés, claramente desconfortável. Helena, eu sei que você deve me odiar, e tem todo o direito, mas eu preciso que você saiba. Eu sinto muito, de verdade. Olhei para ela, vi uma mulher quebrada, alguém que havia perdido tudo por causa das próprias escolhas. Parte de mim queria ser dura, queria dizer coisas cruéis. Mas outra parte, a parte que tinha visto Amanda se curar e seguir em frente, sabia que raiva não levava a lugar nenhum. Bruna, eu não te odeio, eu disse. Odeio o que você fez. Odeio que você traiu a confiança de Amanda, que você destruiu seu próprio casamento, que você foi covarde demais para ser honesta. Mas te odiar? Isso daria a você uma importância que você não tem mais na nossa vida. Ela piscou, claramente não esperando essa resposta. Amanda seguiu em frente. Continuei. Ela encontrou alguém que a merece, alguém que a trata com respeito e honestidade. Ela está feliz. E isso é tudo que importa para mim. Eu vi, Bruna murmurou. Rafael é um bom homem. Sempre foi,
Eu fui idiota. Foi, concordei sem amenizar. Você tinha um homem bom e jogou fora por uma ilusão. E o pior é que você não só destruiu seu casamento, você destruiu uma amizade familiar que não pode ser recuperada. Eu sei. E vou ter que viver com isso para o resto da vida. Sim, vai. Assim como Fábio vai ter que viver com as consequências dele. Mas, Bruna, aqui está uma verdade que talvez você precise ouvir. Você ainda pode reconstruir sua vida. Não com Amanda, não com Rafael, não conosco, mas você pode encontrar uma forma de viver com suas escolhas e se tornar uma pessoa melhor. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Como? Assumindo responsabilidade, parando de ser vítima, entendendo que o que você fez teve consequências e que essas consequências são justas. E então, talvez, você possa encontrar paz. Bruna assentiu lentamente. Obrigada por não me xingar, por não me humilhar. Não preciso te xingar ou humilhar. A vida já fez isso por mim. Agora, acho melhor você ir embora antes que Amanda te veja. Ela não precisa lidar com você hoje. Bruna concordou e foi embora. Voltei para a festa e dei a pulseira para Amanda. Ela ficou feliz em tê-la de volta, mas eu não contei que foi Bruna quem trouxe. Não havia necessidade. A festa continuou até tarde da noite. Havia música, dança, risos. Observei Amanda e Rafael dançando, encaixados perfeitamente um no outro, e pensei em como a vida realmente tem uma forma de se equilibrar. No caminho de volta para casa, refleti sobre tudo o que tinha acontecido. Aquele dia, 6 meses atrás, quando entrei no apartamento da minha filha com um simples bolo de cenoura e acabei descobrindo uma traição. O momento em que girei aquela chave e tranquei 2 traidores no banheiro. As ligações que fiz. A dor que vi no rosto de Amanda quando ela viu a verdade. Tinha sido necessário? Sim. Tinha sido cruel mostrar a ela daquela forma? Talvez. Mas tinha sido efetivo? Absolutamente. Porque às vezes a verdade precisa de testemunhas. Precisa ser inegável, impossível de racionalizar ou ignorar. Se eu tivesse apenas contado a Amanda o que vi, ela provavelmente teria confrontado Fábio em particular. Ele teria inventado uma desculpa elaborada. Bruna teria apoiado a mentira dele. E Amanda, querendo acreditar no marido, teria aceito a explicação. Ela teria continuado naquele casamento tóxico, talvez por anos, talvez para sempre. Mas eu não dei a Fábio a chance de mentir. Não dei a Bruna a chance de negar. Eu criei uma situação onde a verdade era a única possibilidade. E sim, isso machucou Amanda profundamente. Mas um ferimento limpo cura melhor que uma infecção deixada sem tratamento. O casamento de Amanda e Rafael aconteceu na primavera seguinte. Foi uma cerimônia linda numa capela pequena, seguida de uma recepção num jardim florido. Amanda estava deslumbrante com seu vestido simples, mas elegante, e Rafael não parava de sorrir. Quando chegou o momento dos votos, Amanda pegou o microfone. Sua voz estava firme, clara. Rafael, quando nos conhecemos pela primeira vez, anos atrás, eu estava casada e você também. Éramos apenas família por extensão, unidos pelos nossos então cônjuges. Nunca imaginei que anos depois estaríamos aqui, depois de tanto sofrimento, tanto aprendizado. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. Você me ensinou que amor verdadeiro não esconde, não mente, não trai. Você me mostrou que é possível confiar novamente, que nem todos os homens são iguais, e por isso prometo ser para você o que você é para mim, honesta, leal, presente. Rafael segurou as mãos dela, seus próprios olhos brilhando com lágrimas. Amanda, você me salvou. Salvou-me de uma vida de mentiras, de aceitar migalhas quando merecia um banquete. Você me mostrou que podemos reconstruir, que cicatrizes não nos definem. E prometo passar todos os dias da minha vida merecendo a confiança que você deposita em mim. Não havia um olho seco na capela. Todos ali sabiam da história, sabiam pelo que os dois tinham passado para chegar até ali. Durante a recepção, Amanda me chamou para uma dança. Enquanto girávamos pela pista, ela sussurrou:
Você sabe que isso tudo só foi possível por sua causa, né? Não, eu disse. Foi possível por sua coragem. Eu apenas acendi a luz. Você foi quem teve força para olhar e agir. Você é muito mais do que apenas acendeu a luz, mãe. Você destruiu toda a construção de mentiras que estava me sufocando. E eu te serei eternamente grata por isso. Mais tarde, enquanto a festa continuava, notei uma presença familiar na entrada do jardim. Fábio. Ele estava do lado de fora do portão, observando. Um segurança se aproximou dele, mas Fábio apenas ficou ali, parado, observando a mulher que tinha sido dele e agora pertencia a outro. Me aproximei do portão. Quando Fábio me viu, seu rosto se contorceu numa mistura de raiva e derrota. Você destruiu minha vida, ele disse. Não, respondi calmamente. Você destruiu sua própria vida. Eu apenas me recusei a deixar você destruir a da minha filha também. Ela era minha esposa. Era. Passado. E você jogou isso fora quando decidiu trair ela com a própria prima. Eu cometi um erro. Um erro que durou 8 meses? Isso não é um erro, Fábio. Isso é uma escolha. Uma escolha que você fez repetidamente, todos os dias, por meses. Ele ficou em silêncio, olhando para Amanda dançar com Rafael. Você se lembra, eu disse, do que você me disse naquele dia? Que Amanda jamais acreditaria numa velha maluca como eu? Ele não respondeu. Você subestimou essa velha maluca. Achou que eu era invisível, irrelevante, impotente. Mas eu te mostrei que uma mãe protegendo sua filha é a força mais poderosa que existe. Você me tirou tudo. Não, você perdeu tudo sozinho. Eu apenas me certificar de que Amanda não perdesse junto com você. Fábio ficou olhando por mais um momento, então virou-se e foi embora. Observei-o ir, sentindo não pena, mas uma espécie de paz. Justiça tinha sido feita, não através de vingança, mas através de consequências naturais. Voltei para a festa. Amanda me viu e sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o ambiente. Ela era feliz. Verdadeiramente, profundamente feliz. E isso valia mais do que qualquer coisa. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças positivas. Amanda foi promovida no trabalho, assumindo uma posição de sócia no escritório de advocacia. Rafael abriu seu próprio negócio de consultoria educacional. Eles se mudaram para uma casa maior, com jardim, num bairro tranquilo. 1 ano e meio após o casamento, Amanda me deu a notícia que eu estava esperando. Ela estava grávida. A alegria que senti foi indescritível. Minha filha, que tinha sido tão machucada, que tinha perdido tanto, agora estava construindo a família que sempre sonhou, mas desta vez com o homem certo. Durante a gravidez, passei muito tempo com Amanda. Ajudava com as compras do bebê, pintava o quartinho, conversava com ela sobre medos e esperanças. E um dia, enquanto montávamos o berço, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, se eu tivesse tido um filho com Fábio, eu estaria presa a ele para sempre. Teria que vê-lo regularmente, dividir custódia, lidar com ele pelo resto da vida. Agradeço a Deus todos os dias por não ter engravidado dele. E agora você vai ter um filho com um homem que realmente te ama. Sim, e sabe o que eu vou ensinar para minha filha quando ela crescer? O quê? Vou ensinar ela a nunca ignorar sua intuição. Vou ensinar que confiar é importante, mas que observar também é. Vou ensinar que amor verdadeiro não causa dor, não mente, não esconde. E vou contar para ela sobre a avó corajosa que salvou a mãe dela de uma vida de mentiras. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Você vai ser uma mãe incrível. Vou tentar ser metade da mãe que você foi para mim. A neta nasceu numa manhã de outono. Elas a chamaram de Helena em minha homenagem. Quando segurei aquela criancinha pela primeira vez, senti um círculo se completar. Todas as decisões difíceis que tomei, todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios, tudo levou a este momento. Hoje, 3 anos após aquele dia fatídico do banheiro, estou sentada no meu jardim,
tomando café e observando minha neta brincar com bonecas no tapete. Amanda e Rafael estão dentro de casa preparando o almoço de domingo, uma tradição que estabelecemos. Às vezes penso em Fábio e Bruna, me pergunto onde estão, como estão. Ouvi através de conhecidos que Fábio se casou novamente, com aquela garota jovem que Amanda viu no supermercado. Não durou nem um ano. Aparentemente, ele foi pego traindo ela também. Alguns homens nunca aprendem. Bruna, segundo soube, se mudou para outro estado. Começou terapia, trabalha num escritório administrativo, vive sozinha. Talvez ela tenha finalmente aprendido suas lições, ou talvez não. Não é mais meu problema. O importante é que Amanda está feliz. Ela construiu uma vida nova, uma vida baseada em honestidade e respeito mútuo. Ela se curou das feridas que Fábio causou e se tornou uma pessoa ainda mais forte. Vovó, minha neta me chama. Vem brincar comigo. Coloco a xícara de café sobre a mesa e vou até ela. Aos 65 anos, não sou tão ágil quanto antes, mas consigo me sentar no chão e brincar de bonecas com minha netinha. Ela está me contando uma história elaborada sobre princesas e dragões, e eu ouço atentamente, sorrindo. Amanda vem até a porta. Mãe, você quer almoçar dentro ou vamos fazer um piquenique no jardim? Piquenique! Minha neta grita, pulando animada. Piquenique parece perfeito, concordo. Enquanto eles preparam tudo, fico observando aquela cena. Minha filha feliz, meu genro, o genro de verdade, não aquele impostor, sendo atencioso e carinhoso, minha neta correndo pelo jardim. Penso em como um único dia, uma única decisão, mudou completamente o rumo de nossas vidas. Se eu não tivesse ido ao apartamento naquele dia, se não tivesse chegado naquela hora exata, se tivesse ignorado os sons vindos do banheiro, se tivesse decidido não me envolver, onde estaríamos agora? Amanda provavelmente ainda estaria casada com Fábio, infeliz, sendo traída, talvez com filhos que aprenderiam a ele eternamente. Mas eu não ignorei. Não fingi que não vi. Não fiquei calada. Girei aquela chave, fiz aquelas ligações e mudei tudo. E sim, causei dor. Causei dor imediata, intensa, devastadora. Mas foi uma dor necessária, como a dor de arrancar um curativo de uma ferida que precisa ar para cicatrizar. Fábio me chamou de velha maluca. Disse que Amanda nunca acreditaria em mim. Mas ele estava errado. Não porque Amanda acreditou nas minhas palavras, mas porque ela acreditou nos próprios olhos. E isso fez toda a diferença. Aprendi algo importante naquele dia. Nunca subestime uma mãe protegendo sua filha. Não nos importamos se nos chamam de malucas, de intrometidas, de exageradas. Não nos importamos se causamos desconforto ou se arruinamos ilusões. Porque nossa única missão é proteger nossos filhos, e faremos o que for necessário para cumpri-la. Às vezes, proteger significa mostrar verdades dolorosas, significa destruir mentiras confortáveis, significa trancar uma porta e forçar a verdade a vir à luz. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma forma, sem hesitar, sem me arrepender. Porque aquela chave na minha mão não era apenas uma chave, era uma ferramenta de libertação. Era a diferença entre minha filha desperdiçar mais anos de sua vida e minha filha recuperar seu futuro. Durante o almoço no jardim, Rafael ergue um copo de suco. Um brinde, ele diz. Para Helena, a mulher mais corajosa que conheço, que não teve medo de fazer o que era certo mesmo sabendo que causaria dor. Sem você, eu e Amanda não estaríamos aqui hoje. Para a vovó, minha neta grita, erguendo seu copinho. Para a mãe, Amanda diz, seus olhos encontrando os meus, que sempre me protegeu, sempre me amou e que teve coragem quando eu não tive. Brindamos e, enquanto tomo um gole, observo aquela família que ajudei a salvar e reconstruir. Não sou heroína. Não fiz nada extraordinário. Apenas fiz o que qualquer mãe deveria fazer: proteger sua filha da forma que fosse necessária. E se minha história puder ensinar algo, espero que seja isto: confiem na sua intuição.
Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não tenham medo de investigar, de questionar, de agir. E mães, não fiquem caladas quando virem suas filhas sendo machucadas. Não tenham medo de ser chamadas de intrometidas ou exageradas. Porque no final, o que importa não é o que outras pessoas pensam de você. O que importa é que você protegeu quem ama. E isso vale qualquer crítica, qualquer julgamento, qualquer insulto. Sou Helena, tenho 65 anos, e esta é minha história de como uma velha maluca salvou sua filha com uma chave e 2 ligações telefônicas. E faria tudo de novo, sem hesitar, porque amor de mãe não conhece limites, não aceita mentiras e sempre, sempre protege. O sol está se pondo no jardim, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Minha neta está dormindo no colo de Amanda. Rafael está recolhendo os pratos do piquenique. E eu estou aqui, observando tudo, com o coração cheio de gratidão. Gratidão por ter tido coragem naquele dia. Gratidão por ter salvado minha filha. Gratidão por estar aqui, agora, vendo ela genuinamente feliz com a família que merece. A vida tem uma forma engraçada de nos testar. Às vezes, nos coloca em situações onde temos que escolher entre o conforto da ignorância e a dor da verdade. E eu escolhi a verdade. Sempre escolherei a verdade. Porque mentiras podem ser confortáveis no momento, mas a verdade é o que realmente liberta. E minha filha está livre agora. Livre das mentiras, livre da traição, livre para viver uma vida autêntica com alguém que realmente a ama. E isso, no final das contas, é tudo que uma mãe pode querer. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.